Rio, Sindicato de Hotéis, Bares e Restaurantes. Calendário de cursos, alimentos e bebidas e hotelaria. Cursos, excelência no atendimento. Curso, Maître, guarda-manger, lancheiro salgadeiro, cozinheiro profissional, camareira, garçom e garçonete, supervisora de andar e governança, pizzaiolo, cozinha italiana, barman, cozinheiro profissional módulo 2, sushi, sashimi. Esses são os cursos que só o Rio, Sindicato de Hotéis, Bares e Restaurantes, pode oferecer para vocês. Maiores informações pelos telefones 3231 6686 ou 3231 6667, 3231 6688. Mônica, Sirlene e Karina. Curso de capacitação, ajudante de cozinha. Sindicato de Hotéis, Bares e Restaurante, Rio. Índice, História da Culinária, Estrutura Física e Organizacional de Cozinha, Segurança no Trabalho, Higiene e Manipulação de Alimentos, Equipamentos e Utensílios, Conhecendo a Ficha Técnica, Tabela de Conversão, Cortes, Molhos Básicos e Derivados e Caldos, Anexos, Cronograma do Curso, Receitas, Cursos Rio. Rio, Sindicato de Hotéis, Bares e Restaurantes do Estado do Rio de Janeiro, Brasil. História da culinária. A história da culinária de um povo é, de certo modo, a história de sua civilização, levando por uma grande necessidade. O homem fez da cozinha uma arte culinária. O homem pré-histórico se alimentava do que a natureza lhe oferecia. A arte culinária nasceu quando o homem descobriu o fogo e passou a cozinhar os alimentos, o que aumentou a sua digestão e possibilitou seu desenvolvimento orgânico. Entre os gregos, durante muito tempo, não se falava cozinheiro, e sim amassadores de massas. Mais tarde, os amassadores foram encarregados da cozinha, auxiliados por outros serviçais. A antiga Roma não conheceu senão o preparo de alimentos simples, primitivos. Depois de uma missão enviada a Atenas em busca das leis de Solon para estudar as letras e as artes, que vieram os cozinheiros e gastrônomos. Cada qual tinha suas tarefas definidas e todos ficavam sob as ordens do coquis, que era cozinheiro, conhecido como cozinheiro, chefe, cozinheiro de hoje. Na Grécia, toda a atenção era dada ao solo da cozinha, à estrutura desse pavimento, à construção do fogão, evitando qualquer umidade e escapamento da fumaça no interior da cozinha. Durante a Idade Média, foi nos conventos, cujo número crescia sempre, que a arte culinária progredia. Os pratos eram preparados nas imensas lareiras, onde ardiam enormes troncos de árvores presos por ganchos de ferro. Foi por volta do século XIV que começaram a ser usados os molhos. Este costume provocou o aperfeiçoamento da cozinha. Na época dos reis, de século em século, a arte culinária, que atualmente admiramos, foi se fixando em determinadas regras. O livro cozinheiro francês Le Cuisinier François, que apareceu em 1651, La Varenne, estabeleceu as bases do trabalho culinário, preparando assim a escola da cozinha francesa do grande século. Os pratos preciosos começaram a ser apresentados por nomes rebuscados, costeleta de cordeiro, Maintenon e etc. Ao rei Luís
14, que devemos o costume de servir cada prato separadamente, bem como Luís XVI, a montagem clássica das mesas com talheres dispostos, de certa forma, ao contrário, pois o mesmo a sofrer acidente hípico perdera seu braço direito, estabelecendo no reino que todos se alimentassem utilizando a mão esquerda. A verdadeira cozinha francesa data da época da regência. Nessa época, foi modificado o sistema de usar o fogo e, substituindo as lareiras, aparecem as chapas de ferro dos primeiros fogões. No tempo de Luís XVI, Versalhes, 1754, Paris, 1793. Os métodos culinários da época foram organizados e apurados, nesse período que se instalaram os primeiros restaurantes. O primeiro deles foi fundado por Boulanger, nome inclusive de guarnição à base de batata. Os primeiros cardápios de restaurantes da época forneciam uma ideia bem clara do que era então a culinária e da importância das refeições que serviam. Desses cardápios incluía 12 sopas, 24 pratos de frios, 15 ou 20 entradas de carne de vaca, 20 entradas de carneiro, 20 entradas de aves, 16 ou 20 entradas de vitela, 12 pratos de massa, 24 pratos de peixe, 15 pratos de assados, 50 pratos chamados de entremets, entre meio, prato principal e 50 sobremesas. Estrutura física e organizacional da cozinha. A cozinha é distribuída em diversas áreas, onde cada um tem a sua atribuição específica, gerando um grande processo de produção, gerando um produto final de excelente qualidade. No entanto, tudo isso depende do porte dessa cozinha, pois quando a mesma tiver um porte menor, obviamente teremos uma cozinha com uma brigada menor, porém com a mesma eficácia que a cozinha de grande porte, inclusive se verificarmos bem em uma cozinha de pequeno e médio porte com excelência de alimento. O cozinheiro deverá ser bem mais completo, pois o mesmo deverá atuar em todas as áreas, gerando assim um cozinheiro polivalente, atualmente muito exigido no mercado, pois, em função dos altos custos atribuídos ao empresário através de tributos, ele gera a polivalência como necessidade para abaixar os custos relativos à mão de obra. A circulação de pessoas e distribuição do mobiliário são os primeiros fatores a se considerar quando a intenção é montar uma cozinha. Só assim o trabalho pode ser racionalizado e apresentar resultados satisfatórios. Portanto, vamos agora verificar brigadas e suas atribuições, dentro dos diversos tipos de cozinha em relação a seus portes, que nesse caso são divididas em 3. Porém, o nosso maior enfoque será a cozinha de grande porte, onde temos os primeiros tópicos relativos à nossa disciplina. Brigada, pessoal de cozinha, é formada por diversos profissionais, cada um com sua especialidade e função dentro da cozinha. Dentre eles podem citar cozinheiros, auxiliares, aprendizes. São eles os encarregados de montar e produzir pratos pessoal de cozinha, sob orientação de um chefe de cozinha. Na composição de uma brigada, se distribui as diferentes tarefas em setores específicos, adequando o volume de trabalho a ser realizado. É muito importante, além da organização da cozinha, repartição de funções e da distribuição racional do trabalho. Dirigir os empregados com toda compreensão a fim de montar uma equipe homogênea para definirmos em termos racionais o organograma de uma cozinha. Temos que observar determinados requisitos: capacidade de ocupação, tipo de cardápio, capacidade de produção.
Tais requisitos estão ligados especificamente e respectivamente à capacidade profissional do ocupante do cargo, à satisfação do cliente, à necessidade e à capacidade da clientela e restaurante, e por último, em relação ao fluxo da cozinha, em relação ao que se vai produzir. Em posse de tais requisitos, abordaremos os 3 tipos de cozinha e seus organogramas. Cozinha de pequeno porte: 1 cozinheiro, 2 auxiliares, 1 serviço geral. Cozinha de médio porte: 1 chefe de cozinha, 2 cozinheiros, 2 auxiliares de cozinha e 2 peões. Cozinha de grande porte: chefe de cozinha, chefe cozinheiro. Organiza, coordena e controla os serviços das cozinhas de grande porte, elaborando cardápios, orientando e verificando a execução das receitas, assegurando o bom atendimento aos comensais e da equipe. Chefe de cozinha, abordeur. Organiza, coordena e controla os serviços inerentes a cada setor, verificando a execução do cardápio pré-estabelecido pelo chefe de cozinha. É um profissional completo, pois, na ausência do chefe, será ele o responsável pelo setor, além de ter a necessidade de domínio de todas as áreas da cozinha, para assim poder coordenar e de maneira plena, pois ele será o profissional responsável pelo operacional da cozinha. Cozinheiro de molhos, cuisinier souchier. É o setor mais delicado da cozinha, pois exige maiores conhecimentos que o cozinheiro. Em caso de, na estrutura da cozinha, não existir abonneur e na ausência do chefe cozinheiro, responderá este pelo setor. Dentre suas atribuições está a de elaborar molhos quentes, pratos de carnes ensopadas e entradas quentes. Em função do alto grau de responsabilidade deste cozinheiro, pela complexidade de seu trabalho na elaboração de molhos, é um profissional que tem domínio de todos os setores, podendo assim ser considerado um cozinheiro completo. Cozinheiro guarda-manger, cozinheiro guarda-manger. É o cozinheiro responsável pela elaboração de pratos frios, saladas, molhos frios, gelatinas, margarinas, marinadas. Na cozinha moderna, faz também galantines, terrinas e patês, que são atribuições do cozinheiro charcutaria. Cozinheiro charcutier. Além dessas atribuições, ele também será responsável pela confecção de ornamentações em frutas e legumes e canapés. Quando se trata de cozinha de médio porte, ele será o responsável pelo porcionamento e corte das carnes, frangos, peixes e etc. Cozinheiro entremetier, cozinheiro entremetier. É o cozinheiro encarregado pela elaboração de sopas, de legumes, das massas e pratos à base de queijos e ovos. Pode-se falar que este cozinheiro é o responsável pelas guarnições de modo geral. Cozinheiro de assados, cozinheiro rôtissier. É o cozinheiro responsável por assar as grandes peças de carnes, aves e peixes, elaborar pratos grelhados de carnes, peixes e aves, e faz o aproveitamento dos sucos caramelizados depositados nas assadeiras, jus de rôti. Cozinheiro de peixes, cozinheiro porcinier. É o cozinheiro responsável pela preparação de todos os pratos à base de peixes, crustáceos e molúsculos. Cozinheiro da noite, cozinheiro de garde. É o cozinheiro encarregado pelo serviço de cozinha na ausência da brigada. Executa cardápios especialmente elaborados para este horário. Cozinheiro folguista, cozinheiro tournateur. É o cozinheiro responsável pelas folgas da brigada. Portanto, o mesmo deverá ter amplo domínio sobre as diversas áreas da cozinha. Confeiteiro, pâtissier, profissional altamente qualificado para a elaboração de pratos quentes, frios e congelados, de doces, elaboração de massas e etc.
Dirige sua equipe determinando tarefas para os confeiteiros e auxiliares conforme a necessidade do setor. Dentre as massas confeccionadas por este profissional estão as massas do tipo espaguete, tararim, ou seja, massas italianas. Padeiro, boulanger, encarregado pela elaboração de todos os tipos de pães. Chefe Studart, é encarregado pela limpeza dos diversos setores das cozinhas de grande porte. Açougueiro, butcher, encarregado pela limpeza e preparação de toda a carne da cozinha de grande porte, porcionamento e distribuição pelos diversos setores. Escala hierárquica, chefe cozinhier, subchefe, chefes de partie, chefe pâtissier, cozinheiros, açougueiro, confeiteiros, auxiliares, chefe estudante, chefe estudante. Estrutura física. A estrutura física da cozinha é muito importante, pois é através dela que iremos determinar seu porte e seu fluxo de produção. Portanto, ao realizarmos e planejarmos a área física de uma cozinha, é necessário que isso seja feito com um planejador profissional de cozinha, a assessoria direta de um arquiteto, um chefe de cozinha. Para que dessa forma possamos ter uma cozinha com a localização correta de mobiliários, equipamentos e máquinas, boa luminosidade nas áreas de serviço, boa circulação de ar, pois, através disso, podemos amenizar nosso custo em folha de salário em função do adicional de periculosidade e de insalubridade, que poderá ser incorporado ao salário pela alta temperatura. A superfície do chão não poderá ser lisa, a fim de evitarmos escorregões, parede adequada e de fácil limpeza em todos os ambientes de trabalho, segurança no trabalho e equivalência de tamanho entre as áreas. Tendo em vista os diferentes setores de uma cozinha e a maneira mais racional de garantir que o fluxo seja eficiente, precisamos considerar os seguintes setores: banheiro de funcionários, vestiário de funcionários, refeitório de funcionários, área de recebimento de mercadorias, almoxarifado ou dispensa, setor de legumes, setor garde-manger, cozinha fria, confeitaria, cozinha quente, setor de distribuição, abordeur, setor de copa, cambuza, setor de limpeza de pratos e talheres, setor de limpeza de panelas e açougue. Os móveis são utilizados para guardar mercadorias e ferramentas diversas e possibilitar a preparação dos alimentos. Serve de transporte de mercadorias de grande peso e volume e geralmente são feitos em estruturas metálicas e alvenaria. Os de maiores usos são mesas de trabalho, prateleiras, balcões, geralmente frigoríficos ou estufas, carros, estantes, utilizado para locomover grande número de alimentos prontos a pontos específicos conforme a necessidade. Segurança no trabalho. A cozinha é, por natureza, um ambiente de risco, afinal, reúne alguns objetos cortantes e aparelhos que envolvem temperatura alta e de eletricidade. Para pessoas que trabalham nas áreas de copa e cozinha, é fundamental toda a atenção no uso e manutenção de equipamentos e utensílios. Verificar a voltagem do aparelho e quais as tomadas adequadas a ela. Não manipule substância química ou equipamentos que não conhece. Mantenha todo e qualquer objeto de tecido ou material de plástico longe do fogão. Higienizar equipamentos desligados. Não jogar água em fios, interruptores e luminárias para não provocar acidentes ou danos. Não mexa em equipamentos elétricos com as mãos molhadas. Atente para equipamentos e recipientes que estejam quentes, usando sempre uma luva térmica com proteção ao manuseá-los. Mantenha o piso seco e desengordurado. As portas dos fornos devem estar sempre fechadas para que ninguém tropece.
Não coloque fios elétricos em locais de passagem, obstruindo a circulação do local. Respeitar o modo de operação dos equipamentos, indicado pelos fabricantes. Nunca passar por pisos molhados com panelas com conteúdo quente. Não brincar com facas ou objetos pontiagudos. Nunca deixar a chama do fogão acesa sem estar em uso. Observar o funcionamento adequado das chaves de controle de gás, pois há perigo de explosões nos equipamentos com esse sistema. Ao terminar, certifique-se de que todos os equipamentos estejam desligados da corrente elétrica e devidamente higienizados para um próximo uso. Higiene e manipulação de alimentos. Em qualquer que seja o tipo de serviço de produção de alimentos, as boas práticas de higiene são normas e procedimentos técnicos sanitários que garantem a produção de alimentos seguro e a responsabilidade de produzir e oferecer ao consumidor alimentos bem tratados, de forma que exerçam a função de dar prazer e manter a saúde. A garantia de qualidade na alimentação é altamente o anseio dos consumidores do mundo inteiro. Por conta disso, para se trabalhar em cozinha, algumas regras são necessárias. Banhos diários, escovar os dentes após cada refeição, cabelos limpos, aparados e colocados totalmente dentro da touca, manter-se barbeado, unhas curtas, limpas e sem esmalte, não usar joias e acessórios. Ao usar luvas, higienizar as mãos antes de colocá-las. Informar ao supervisor sempre que apresentar alterações de saúde ou estado físico. Utilizar uniforme completo, limpo e de bom estado de conservação. Lavar bem as mãos e antebraços sempre que chegar ao trabalho. Iniciar ou trocar de atividade. Utilizar o sanitário. Tossir, espirrar ou assoar o nariz. Usar material de limpeza. Remover o lixo. Tocar em caixas, sacarias, garrafas. Pegar em dinheiro. Manipular alimentos não higienizados ou crus. Tocar em utensílios higienizados. Colocar e após retirar as luvas descartáveis. Não se coçar durante a manipulação. Não falar, tossir ou espirrar sobre os alimentos. Não colocar o dedo no nariz, na orelha ou na boca durante a manipulação. Não assoar o nariz dentro da cozinha. Não fumar nos ambientes de preparo, manipulação e armazenamento de alimentos. Não mascar chicletes e palitos. Não passar as mãos no cabelo durante a preparação de alimentos. Não utilizar utensílios sujos para mexer ou servir alimentos. Não provar alimentos com talheres e colocá-los de novo na panela, sem antes lavá-los. Não mexer em dinheiro. Não utilizar panos brancos para secar as mãos, os utensílios e as bancadas de produção. Manter o uniforme limpo, em bom estado, trocando diariamente. Uso de avental plástico. Roupas e pertences pessoais devem ser guardados em locais próprios e adequados. Não pode ser depositados em lugares onde os alimentos estejam expostos ou áreas usadas para limpeza de equipamentos e utensílios ou sobre equipamentos utilizados no processo. Os calçados devem ser fechados, impermeáveis e mantidos limpos. Não usar perfumes e o desodorante deve ser sem cheiro. Os alimentos são elementos promotores de saúde, entretanto, se produzidos, manipulados ou servidos de forma errada, poderão, ao contrário, produzir doenças. Todas as pessoas que trabalharam e trabalham com alimentos são consideradas manipuladoras de alimentos. Podemos conceituar manipulador de alimentos como toda e qualquer pessoa que tenha contato com o alimento, mesmo que esse seja ocasional, com a recepção, armazenamento ou preparação dos alimentos. Dizemos que o alimento está contaminado quando o homem lhe transfere micro-organismos, tanto no contato direto como favorecendo condições inadequadas para que isso ocorra, temperatura, instalações, utensílios e equipamentos mal cuidados.
A transmissão é feita pelo próprio homem, direta ou indiretamente, estando doente ou não. Outro meio de transmissão é a ambiental. Transmissão direta. O homem faz a transmissão direta através de seu corpo ou do que é de si expedido. Transmissão indireta também é feita através do material humano, fezes, urina, escarro e etc. Só que quem os leva até os alimentos são os chamados vetores, como moscas, baratas, ratos e etc., que pousam ou passam sobre esses materiais, contaminando suas patas e levando micro-organismos até o alimento, ou até mesmo depositando nos equipamentos, utensílios, pisos, paredes e tetos da cozinha, que, por sua vez, ficarão contaminados. A transmissão ambiental pode ser feita sob duas formas distintas: através do material animal, fezes, urina, pelo, saliva de ratos, baratas, moscas e etc., que contamina o ambiente e esta contaminação poderá chegar até os alimentos através de contato entre alimentos e o ambiente. Quando os micro-organismos já estão presentes nos alimentos, antes que estes sejam colhidos e transportados para as cozinhas, ou seja, eles se depositam normalmente nos alimentos sem esfregá-los, tornando-os, porém, contaminados para o homem. Orientações básicas para manipuladores de alimentos. Nunca exerça atividade comercial de produtos alimentícios sem a devida autorização do Serviço Municipal de Vigilância Sanitária. Solicite o alvará sanitário e renove-o anualmente. Todo funcionário deverá ter o conhecimento de manipulação de produtos alimentícios, trajar roupas adequadas com cor clara e limpas, bem como calçado fechado, proteção para o cabelo, unhas cortadas e limpas, evitar adornos. Mantenha o ambiente sempre limpo, sem produtos ou materiais não utilizáveis no trato com alimentos. Evite acúmulo de poeira e insetos, inclusive área externa. Ter uma boa organização no local. Todo equipamento e utensílio devem ser limpos diariamente e devidamente guardados em local adequado. Todo alimento deve ser bem protegido, evitando contato com poeira, insetos, calor e etc. Alimentos refrigerados devem ser igualmente tampados e separados por tipo e grupo. A boa conservação de equipamentos como freezers, fogões, cortador de frios e geladeiras deve ser observada. Paredes devem ser sempre limpas, sem acúmulo de poeira, trincas e mofo. Todo encaminhamento deverá ser feito e mantido corretamente, sem vazamentos e com destino final em local adequado. Não tossir, varrer a seco, fumar e manter animais de qualquer espécie. O lixo deve ser tampado e acondicionado em lixeira adequada. Produtos de limpeza devem ser guardados separadamente de alimentos, em local único. Todo alimento deverá ter procedência, nunca compre sem saber de onde veio. Verifique sempre os rótulos dos produtos, local de fabricação, validade do produto, conservação e etc. Alimentos in natura, frutas, verduras e etc. devem ser devidamente higienizados. Balcão e mesas de manipulação devem ser de maneiras lavável e devidamente limpos. O ambiente deve ser dedetizado por firma reconhecida e cadastrada pela Vigilância Sanitária. Banheiros devem ser limpos e higienizados diariamente, mantendo-se sempre os produtos de higiene pessoal, papel higiênico, toalha, sabonete, cesto de lixo. Nunca utilize banheiros como depósitos. Procure sempre seguir as orientações técnicas dos fiscais da Vigilância Sanitária.
Equipamentos e utensílios. Os equipamentos são classificados de acordo com sua utilidade e característica dentro do setor de cozinha. São instrumentos que geram como principais vantagens o ganho de tempo e certa uniformidade no processo de preparação dos alimentos, como, por exemplo, fogão, bancadas, liquidificador, geladeira, banho-maria, balança, batedeira, exaustor, câmaras frias, salamandra, triturador e charbonnier. Os utensílios são ferramentas de uso intensivo, sem as quais um cozinheiro simplesmente não sobrevive. Impossível imaginar uma rotina de preparação de alimentos sem, por exemplo, abridor de latas, batedor de carne, conchas, escumadeiras, facas, espátulas, peneira e pratos, agulha, assadeiras, baldeadeiras, caçarola, caldeirão, coador inox, batedor de arame, fouet, machadinha, mandolim, meia-lua, molheira, refratário. Conhecendo a ficha técnica. Para que possamos realizar as diversas confecções de pratos na cozinha, é necessário o uso da ficha técnica. Ela tem a função de padronizar os pratos em relação à gramatura, apresentação, sabor e confecção. Nesse documento, de grande importância operacional e administrativa, saberemos a gramatura em peso líquido, o corte a ser realizado, o procedimento a ser adotado em cada ingrediente, fator de correção. Esse, quando multiplicado com o peso líquido, dará o aparato para o administrativo a título de quanto se deve cobrar do cliente. A forma e tempo de confecção. Foto com a montagem do prato. Com esse documento à mão, o prato pode ser feito por um determinado cozinheiro ou outro e sempre terá o mesmo sabor, odor, apresentação e gramatura, pois estará definido na ficha como executá-lo. Exemplo: produto, molho de tomate, classificação especial, rendimento 2.000 mililitros. Número de porções, 40. Projeto, nome do cozinheiro ou chefe. Produto, virgem. Classificação, prioritário. Produto, molho de tomate, 1,65 kg. Procedimento, concassé, reservar. Cebola, 120 gramas. Brunose, reservar. Alho, 50 gramas. Macedônia, reservar. Óleo de soja, 50 ml, reservar. Água, 1.000 ml, reservar. Extrato de tomate elefante, 340 gramas, reservar. Açúcar refinado, 20 gramas, reservar. Sal refinado, 10 gramas, reservar. Pimenta do reino preta, 3 gramas, reservar. Modo de preparo: levar uma caçarola ao fogo com água para ferver, cortar a base inferior do tomate em cruz e lavar em água fervida para retirar a pele. Cortar e reservar tanto a água quanto o restante. Bater no liquidificador a casca e a semente, reservar. Refogar em outra caçarola o alho, a cebola no óleo de soja. Acrescentar o extrato de tomate, refogando-o, e a seguir acrescentar o tomate sem pele e a água reservada. Deixar cozinhar por 20 minutos em fogo brando. Retirar a acidez com açúcar e temperar com sal e pimenta do reino. Observação: não se deve montar pizzas com o molho quente, pois gera excesso de fermentação ou cozimento da massa. Observações: textura, tempo de preparo, 60 minutos, textura, cremoso, foto do produto. Tabela de conversão:
Ao prepararmos os pratos, é necessário observar as gramaturas dos mesmos. Isso se dá em função de todos os produtos a serem medidos, a fim de que não haja imprevistos em relação às receitas. Para isso, é necessário ter sempre uma balança para não errar. Porém, nem sempre dispomos de tal recurso. Sendo assim, para realizarmos tal tarefa, temos o que chamamos de tabela de conversão de medidas, onde temos a medida correta dos diversos produtos utilizados na cozinha na confecção dos diversos pratos. Já que temos ciência de tais necessidades, estaremos a seguir explanando as mais variadas conversões de medidas, que há de facilitar nosso cotidiano, simplificando o nosso trabalho. A princípio, deveremos saber que, ao ver uma receita especificada com uma colher de algo, tal especificação será sempre colher de sopa. Caso seja de chá ou de café, estará automaticamente especificado. Diante disso, trazemos abaixo algumas conversões de medidas a fim de facilitarmos o cotidiano da cozinha. Produto: farinha de trigo, 110 gramas, 11 na colher, 11 gramas. Açúcar, xícara, 150 gramas, uma colher de sopa, 10 gramas. Água, 250 mililitros, colher, 16 mililitros. Amêndoas moídas, 125 gramas, colher, 7 gramas. Arroz, 100 gramas, em xícara. Em colher, 10 gramas. Coco ralado, em xícara, 55 gramas. Na colher, 10 gramas. Amido de milho, xícaras, 100 gramas. Na colher, 10 gramas. Manteiga, na xícara, 200 gramas. Na colher, 20 gramas. Nozes moídas, na xícara, 130 gramas. Na colher, 6,5 gramas. Uvas passas, na xícara, 250 gramas. Na colher, 12,5 gramas. Óleo de soja, na xícara, 200 mililitros. Na colher, 10 mililitros. Azeite de oliva, na xícara, 180 mililitros. Na colher, 18 mililitros. Chocolate em pó, na xícara, 90 gramas. Na colher, 4,5 gramas. Pó de café, na xícara, 60 gramas. Na colher, 6 gramas. Leite, 200 mililitros. Na xícara, na colher, 10 mililitros. Leite em pó, na xícara, 90 gramas. Na colher, 4,5 gramas. Queijo ralado, na xícara, 100 gramas. Na colher, 5 gramas. E fermento em pó, nas xícaras, 220 gramas. Na colher, 10 gramas. Cortes. Carne bovina. É a carne mais consumida e de muita importância na alimentação. O boi permite até 21 tipos de cortes entre os considerados de primeira e os de segunda. Essas qualificações são geradas pelos próprios cortes. Os valores nutritivos são os mesmos. A carne bovina é rica em proteína, fósforo, ferro e vitaminas do complexo B e A. A idade do gado abatido inclui no setor e na textura da carne, embora a maciez dependa muito do corte. Não compre carne em açougues não muito confiáveis. Procure ser cliente de um estabelecimento bom, limpo, e onde o açougueiro não seja apenas um cortador de carne, mas um profissional competente. Na hora de comprar a carne, preste atenção nas seguintes características: consistência firme e compacta, cor vermelha brilhante, a gordura deve ser branca ou amarelo pálido. Se for muito amarela, é sinal que o animal era velho e, portanto, que a carne é dura. Comprando de um fornecedor confiável, você se poupará de receber desagradáveis contrapesos.
A chamada carne de primeira é retirada de uma parte do animal que é menos exercitada, assim como a de segunda, mais rija, porém das mais exercitadas, tendo uma textura mais desenvolvida, mais forte, portanto, a menos delicada. Antes de ser posta à venda, a carne bovina sofre um processo de maturação que a torna mais macia e tenra. No mercado existem cortes limpos, embalados em a vácuo e congelados, que podem ser conservados até 60 dias, sem risco de contaminação. É o tipo chamado de carne resfriada. Às vezes, sua cor é escura, o que não significa que esteja estragada. Cada corte é uma dádiva que você usa bem ou mal, tirar proveito ou não. Há cortes para diferentes destinos. Para melhorar sua arte culinária, ponha o pedaço certo em sua receita. Para assar, rosbife, bisteca com osso, miolo de alcatra, picanha, maminha, coxão duro ou mole, lagarto, patinho e ponta de costela. Para refogar, cupim, acém, bisteca, patinho, fraldinha, capa de filé e filé da costela. Para ensopar, além dos que servem para refogar, entram rabo, tutano, ponta de agulha, aba de filé, peito de carne moída. Para fritar, contra filé, patinho, coxão mole, alcatra e filé mignon. Cortes do boi: pescoço, paleta, bisteca, ponta de agulha, lagarto, alcatra, mas picanha, cupim, acém, fraldinha, contrafilé, maminha, patinho, capa de filé, aba de filé, peito, filé mignon, músculo, coxão mole, costela, coxão duro. Aba do filé: utiliza-se a moída, pois tem nervos demais. Acém: carne de segunda, relativamente magra. Pode ser utilizada em cozidos, assados, refogados ou preparada em bifes ou moída. Alcatra: de primeira, de fibras macias, uma das campeãs na preferência dos brasileiros. Esta carne é também uma das mais nobres. Da peça inteira da alcatra, localizada no traseiro do boi, saem outros cortes igualmente apreciados, como a picanha e a maminha. É usada principalmente para fazer bifes, mas faz grande sucesso em assados e cozidos de panela. Braço: conhecida por paleta ou pá, é carne de segunda que leva muito tempo para cozinhar. Bisteca, também conhecida como chuleta, é arredondada e intercalada por gordura amarelo claro. Pode vir com ou sem osso e é considerada uma das mais saborosas de boi e pode ser servida assada, frita ou grelhada. Capa de filé, outra carne de segunda que pede muito tempo no cozimento. Contrafilé, também conhecido por filé do lombo, muito macio, é magro, mas sua parte externa mostra grossa camada de gordura. Fica ótimo assado e frito. Com ele é feito o tradicional bife a cavalo com ovo frito. É um corte nobre do lombo do boi. Fica ao lado do filé mignon. Costela, também conhecida como pandorga, é assado, cercado de osso e gordura. É apropriada tanto para cozidos como para assados. É fibrosa e requer preparo lento, que pode chegar a 12 horas no bafo da churrasqueira, ou seja, longe da brasa. Coxão duro, chã de dentro, ponta de alcatra. É um pedaço com fibras grossas, mas menos macia que as do coxão mole, mas de primeira, como esse, indicada principalmente para sopas, ensopados e outras receitas que exigem cozimento lento, capaz de lhe amaciar, vem do músculo traseiro do boi. Coxão mole, também chamada de chã de dentro, é constituído por fibras macias e curtas, com gordura e nervos, carne macia, mas não muito suculenta. Durante muito tempo foi sinônimo de carne para bife. Pode ser feita à milanesa, enrolada, assada ou na forma de escalopes. Cupim é a
corcova do boi zebu. Nele, fibras de gordura se entrelaçam e é saboroso e muito usado em churrasco, mas exige um longo tempo de cozimento. Filé de costela. Também é chamado de filé de costa e de segunda. Demora para cozinhar e é recomendável em cozidos e refogados. Filé mignon. É extremamente macio, tenro e suculento, mas não muito saboroso. Sempre pede um bom molho para acompanhamento, ideal para bifes altos, servidos ao ponto ou mal passados. Da França veio 2 cortes feitos com este pedaço. Tournedos, pedaços mais grossos, e medalhão mais finos, fica ao longo do dorso do boi. Fraldinha. Composta pela parede do abdômen do animal, tem fibras longas, nervos e gorduras. Já foi considerada carne de segunda, muito consumida em churrascos, cortes e fatias finas que vão à grelha. Espetinhos assados de panela e receitas como estrogonofe, pequena, macia e suculenta, localizada na lateral do boi. Lagarto. De primeira, formado por fibras longas e magras com uma parte externa gordurosa, também conhecido como lagarto branco e tatu. Carne dura, nada suculenta, com um formato arredondado. Em assados, deve ser bem passado e pode ganhar recheios de farofa, cenoura ou linguiça. Cru, cortado em fatias finíssimas, faz sucesso como carpaccio. Maminha da alcatra. Tirada da peça inteira da alcatra, é muito macia e suculenta, naturalmente de primeira, boa para assados e churrascos em geral. Músculo, às vezes considerado de segunda, às vezes de terceira, cortado com osso, toma o nome de ossobuco. Muito valorizado na cozinha, principalmente a italiana, ideal para sopas, caldos e cozidos. Deve ficar no fogo até amaciar. Desfiado, pode ser usado também em saladas frias, é de ótimo sabor. Paleta e miolo da paleta, pernas dianteiras de boi. Como os outros cortes provenientes dessa parte, a paleta é apropriada para cozidos, assados de panela e picadinhos. O miolo é mais macio e suculento, parecido com o patinho, às vezes é até vendido como tal. Bom para assados. Patinho, corte de primeira, com fibras macias. Ao fazer bifes, corte no sentido das fibras para que não endureçam. Também usado no picadinho e cozido como o prato húngaro, goulash. Peito e peito com osso. Dele é feito o pastrame, um temperado servido em fatias finíssimas, como o carpaccio, e entre outras receitas, dá origem ao puchero, cozido tradicional na Argentina. Exige muito tempo de cozimento por causa da grande quantidade de músculos e fibras, e é de segunda. Peixinho, também conhecida como coió e lagartinho de pá, o corte é macio e vai bem em cozidos e assados, localizado no braço. Pescoço, tem muito tecido conjuntivo e gordura, exige prolongado tempo de cozimento, é considerado de terceira. Picanha, inteira ou em bifes, essa carne é muito macia e suculenta e não pode faltar na grelha de um bom churrasco, mas também pode ser preparada no forno, frita ou cozida. A parte mais tenra é a pontinha, tem um aspecto marmorizado, ou seja, entremeado por gordura. Ponta de agulha, considerada de terceira, é constituída pelas últimas costelas do boi. Pode ser moída e, quando inteira ou em pedaços, também pede muito tempo de cozimento. Rabo, se compõe de diversos ossos recobertos com carne gordurosa e, como toda carne junto ao osso, bastante saboroso. É principal integrante do prato típico rabada.
Aves. A carne de aves, por várias razões, é considerada uma das mais saudáveis e nutritivas. Existe consenso por parte de consumidores, médicos e nutricionistas de que ela é mais saudável que a carne bovina. Isso está associado ao fato de que contém menos gordura saturada, apontada como o grande responsável por problemas cardíacos. Ao contrário de outras aves e outras carnes, as aves possuem pouquíssima gordura entremeada, a maior parte dela se localiza embaixo da pele. Frango. A maneira clássica de cortar o frango ou galinha é dividir a ave segundo sua própria anatomia, separando-as pelas juntas. Você não precisa fazer força, serrar ou assar, usar martelo, mas sim 2 facas bem afiadas, uma grande ou outra menor, ambas lâminas e finas, uma tesoura e uma boa tábua. Antes de cortar, procure sentir exatamente o ponto da junção dos ossos, onde será dado o talho. As facas devem ser manejadas com firmeza, por meio de um só corte, incisivo e direto. Não se esqueça de que existem diferenças na textura da carne, dependendo da parte onde é retirada, e se o corte não for feito de maneira correta, você corre o risco de dividir a ave em partes mal acabadas que se desfazem nas bordas. Coxinha da galinha, pescoço, junção do meno-asa, junção infinita da asa, filé de peito sem pele, filé interior, sobrecoxa, coxa e fígado. Os tipos mais comuns de frango são: frango de leite ou galeto, ave de até 3 meses com aproximadamente 600 gramas, tem a carne macia, com pouca gordura e sabor suave, geralmente é grelhado, assado ou frito. Frango comum tem entre 3 e 7 meses e chega a pesar mais de 1 quilo. Seu sabor é de pouco mais acentuado e possui mais teor de gordura. Frango capão é frango castrado para que engorde mais. Tem a carne muito saborosa e muito gordurosa. Outras aves. Codorna. Originalmente utilizada na cozinha francesa, o uso de sua carne está em processo de popularização. Hoje em dia, pode ser encontrada também nas cozinhas japonesa, indiana, colombiana e portuguesa. É geralmente consumida frita ou assada, sem a retirada dos ossos, o que seria inconveniente graças ao seu tamanho. Seus ovos possuem alto teor de colesterol. Ganso. Sua carne é bastante apreciada. Grande parte da gordura se encontra na pele e a carne em si é bem magra. Sua gordura é geralmente separada e usada tanto para preservar a carne quanto como para substituir a manteiga. Seus miúdos, mais especificamente o fígado, são uma iguaria cobiçada. E é com fígado gordo de ganso ou pato mais barato que é feito o tradicional foie gras, um patê que surgiu ainda na antiguidade e hoje é uma especialidade francesa. Marreco é um pequeno pato, possui caráter migratório, há espécies espalhadas por toda a Europa e é frequentemente confundido com o pato. O marreco é bastante consumido na região sul do Brasil. Pato não são tão populares quanto as galinhas porque é mais difícil mantê-los em cativeiro, o que torna sua carne mais cara. No Vietnã, seu sangue é utilizado no prato tier cognier. Patos saudáveis são aqueles que têm acesso à água em uma dieta composta por grãos e insetos, e não apenas pão. O ovo de pata não tem um bom valor comercial. Peru, rico em nutrientes e tradicionalmente o prato principal da ceia de Natal, tanto na Europa como na América, é especialmente apreciado por ser especialmente tenro e saboroso. Recentemente tem sido substituído por pernil e frango.
Carne suína. A carne de porco tem presença garantida em quase toda a culinária brasileira, como é uma carne que, na maioria das vezes, pode ficar ressecada após o preparo. Demanda maior atenção durante o preparo, leva mais tempo que as demais carnes para pegar tempero. Por isso, é interessante deixá-la apurando dentro das iguarias algum tempero antes de fazê-la. Para ser um animal de pequeno porte, o porco pode ser comprado inteiro ou em partes. Cortes: cabeça, pernil, paleta, barriga, lombo, lombinho, pernas dianteiras. Cabeça. Parcialmente desossada, pode ser preparada na forma de assado, com recheio ou cozinha ou cozida, e é usada pela indústria de alimentos para fazer salsicha e outros frios. Paleta, um pouco dura, mas saborosa, usada para assados e churrascos. Lombo, carne nobre e saborosa. Lombinho, inteiro, desossado, bistecas ou costeletas. Pernil, uma das melhores partes do porco, excelente para assados. Barriga, usada no preparo de carnes temperadas, embutidos e em conserva. Perna dianteira, com ou sem osso, pode ser usada em assados ou cozida. Toucinho, gordura fresca de porco, muito usada na culinária do interior do Brasil, principalmente da cozinha mineira. Bacon, toucinho defumado, fatiado ou em partes, de sabor forte e marcante, é muito utilizado para dar gosto a muitos pratos, ou até mesmo envolvendo maravilhosos medalhões de outras carnes. Pés, orelhas e rabo apuram o sabor de determinados pratos, como a feijoada, por exemplo. Normalmente encontra-se salgado. A geleia concentrada, feita dos mesmos, é extensamente usada para a confecção de caldos. Ovelha. Dentre as carnes vermelhas, a carne dos ovinos destacam-se por seu alto valor nutritivo, sendo rica fonte de proteínas, vitaminas do complexo B, ferro, cálcio e potássio. Possui textura macia, sabor suave e de fácil preparo. A demanda pela carne ovina concentra-se na de cordeiros, sendo exigido um produto com teor moderado de gordura, suficientemente para garantir a maciez e sabor característico, mas não muito marcante. A carne de ovinos vai deixando de ficar restrita apenas a ocasiões e lugares especiais e passa a ser incorporada nas refeições cotidianas do homem urbano, das mais simples às mais sofisticadas. Pela sua versatilidade, esta carne se presta a vários preparos e não apenas aqueles, como se imagina, mais complicados e trabalhosos. Peixe. O peixe é outro alimento que faz parte do grupo das carnes. Ele apresenta um misto de minerais e vitaminas que são essenciais para um alimento saudável. Além disso, possui um baixo teor de gordura quando comparado às outras carnes, e a gordura apresenta uma série de benefícios no combate e prevenção de várias doenças. Peixes mais consumidos no Brasil: água salgada e água doce. Anchova, água salgada. Em filés ou postas, pode ser assada, cozida com molhos. Atum, água salgada. Carne de cor vermelha, com gordura, com poucas espinhas. Comido cru, cortado em fatias finas com molho de soja, shoyu. Em postas, pode ser cozido ou grelhado. Badejo, água salgada, carne branca e macia com pouca espinha. Em postas se faz a moqueca de badejo. Pode-se assar na grelha, pode tirar filés para rechear. Cação, água salgada, carne branca e firme, com cartilagem. Em postas se faz ensopados, grelhados, assados ou frito. Carapitanga, vermelho, acaraiá, água salgada, frito, assado, cozido no vapor, dourado. Água doce, carne branca e gorda, com muitas espinhas, inteiro ou em postas, pode assar inteiro ou cozido em postas.
Linguado, água salgada, carne branca e magra sem espinha, inteiro ou em filés. Pode ser assado, frito ou grelhado, desfiado, usado em bolinhos, suflês e tortas. Namorado, água salgada, carne branca, quase sem espinhas, inteiro pode ser recheado e depois assado. Em postas pode ser cozido ou frito em filés. Pescada, água salgada, carne branca com pouca espinha, muito usado em filés que pode ser empanados ou recheados. Pintado, surubim, piracajara, pirapara, água doce, carne rosada com pouca espinha, pode ser frito, grelhado ou assado na brasa, inteiro ou em postas. Pargo, água salgada, frito, ensopado, cozido, grelhado ou assado inteiro. Pacu, água doce, pouca espinha, pode ser cozido, ensopado, frito ou grelhado na brasa. Robalo, água salgada, carne branca e sem espinha, inteiro ou em postas, pode ser recheado, inteiro e depois assado. Em postas pode ser cozido, ensopado ou em moquecas. Salmão, água salgada, com carne rosada e pouca espinha. No Brasil é encontrado fresco, defumado ou em conserva. Em filés pode ser assado ou grelhado. Em conserva, pode-se desfiar e fazer patês com maionese, saladas e usados para recheios de panquecas, tortas e etc. Sardinha, água salgada, carne branca, espinha mole e fácil de tirar quando frito. Quando inteira, pode ser assada ou frita, muito usada em molhos, saladas, canapés. Tainha, curimã, água doce e água salgada, em filés inteira, usa-se grelhada e assada. Traíra, água doce, carne branca com muita espinha, faz frita ou grelhada. Tucunaré, sarabiana, água doce, com pouca espinha, assado, ensopado ou frito. Ao comprar peixe fresco, verifique, escamas devem estar brilhantes e firmes, presas ao corpo. Não deve estar embaçadas e opacas. Passe a mão no peixe e verifique se as escamas estão se soltando facilmente. Caso esteja, evite. Guelras devem estar úmidas e com tom de vermelho vivo, não devem estar azuladas ou ressecadas. Olhos também devem estar brilhantes, claros, firmes e ocupando toda a cavidade ocular. Não devem estar duros, turvos, afundados ou deslocados. Carne deve ter a cor branca ou rosada, ligeiramente brilhante, e deve estar firme e elástica. Pressione a carne com o dedo. Ela deve ter certa resistência. Não deve afundar com muita facilidade ou persistir o afundamento. Não deve ter a cor opaca e estar esfarelando ou com alguma baba gosmenta ou muito mole. A cabeça, cauda e o rabo devem estar firmes ao corpo. O odor, o cheiro deve ser agradável, não forte ou azedo, agudo, parecido com iodo ou amônia, que é sinal de vencido. Ventre do peixe inteiro deve estar proporcional ao corpo, não deve estar estufado, gordo demais ou em formato de bola. Se estiver aberto, verifique se a carne está branca, clara ou rosada, ligeiramente brilhante. Pedaços de peixe, filé, posta, cabeça. Vale as mesmas regras, os filés e as postas devem estar com a carne firme. As bordas não devem estar ressecadas, opacas, demais. Evite os pegajosos, babentos e que se esfarelam facilmente. A cabeça, verifique principalmente os olhos e as guelras. O odor deve ser agradável de peixe fresco. Molhos básicos e derivados. Preparação: quente ou fria, que dá sabor e melhora a aparência dos alimentos. Na cozinha francesa, os molhos são os responsáveis pelo toque de classe dado nos diversos pratos confeccionados. E sua relação na cozinha é importante para uma excelente apresentação e sabor das diversas iguarias realizadas. É através do molho que o prato tomará a vida, pois na elaboração do prato, qualquer erro cometido pelos cozinheiros pode ser desfeito com um molho bem elaborado.
Em contrapartida, quando um molho é mal elaborado, se perde o prato. Os molhos são divididos em 3 categorias. Molhos básicos são os responsáveis pela confecção de todos os molhos, à base dos molhos mais elaborados. Molhos derivados são os molhos que surgem dos molhos básicos. Molhos especiais são os molhos que surgem através da criação dos chefes de cozinha. Geralmente tem o nome do próprio chefe, ou de batismo, ou apenas chefe, e são não necessariamente nasce de molhos básicos. Muitas vezes nascem através de jus de rôti, borra de assados e grelhados, e de redução de diversos ingredientes como vinhos, aceto balsâmico e etc. Existem 5 tipos de molhos básicos, dos quais derivam todos os demais molhos da cozinha clássica. São eles: molho bechamel, à base de leite, dá origem a todos os molhos brancos, usado nas preparações de cremes, molhos derivados e para garantir principalmente pratos de massas. Ingredientes: leite, farinha de trigo, manteiga, sal refinado, 200 gramas de noz moscada, cremes espessos e o molho de preparo. Levar a caçarola ao fogo com manteiga e farinha de trigo. Mexer até formar um rosto claro e acrescentar o leite aos poucos, sempre mexendo para não embolar. Deixar ferver por 3 minutos para cozinhar o trigo, temperar com sal e noz moscada. Molho verlocré, à base de fondue blanc, usado em sopas, cremes, pratos à base de carnes, peixes, frango, caça e molhos derivados. Ingredientes: fundo claro, farinha de trigo, margarina e sal refinado. Modo de preparo: levar a caçarola ao fogo com a manteiga e a farinha de trigo, mexer até formar um rosto claro. Acrescentar aos poucos o fundo claro para não embolar e deixar ferver por 3 minutos e temperar com sal. Molho espanhol, à base de fundo escuro, rox escuro e mirepoix, uso em molhos escuros como madeira. Ingredientes: água, cebola, alho, salsão, aipo, cenoura, bacon, ossos torrados, aparas de carnes torradas, tomate, alho poró. Modo de preparo: torrar as aparas de carnes e ossos com bacon até ficarem bem secas. Acrescentar os temperos cortados. Levar a caçarola ao fogo com água. Acrescentar os demais ingredientes. Deixar ferver, abaixar o fogo, cozinhando até que obtenha uma redução de aproximadamente 50%. Passar no Kleenex e reservar para a utilização. Utiliza-se na confecção de molho básico de base escura, demi-glace. Molho tomate, dá origem aos molhos ferruginosos, usado em pratos à base de massas, guisados e molhos derivados. Ingredientes: tomates maduros cortados grosseiramente, músculo do peito, massa de tomate, bacon bolonhese, brunose, sal macedônia, alho poró macedônia, alho macedônia, cebola brunese, açúcar, sal refinado, cortes pequenos e regulares. Fundo claro de carne ou frango, cenoura brunese, óleo de soja. Modo de preparo: refogar em uma caçarola de asa a cebola, alho, bacon, alho poró, salsão e cenoura. Acrescentar a carne para refogar, adicionar a massa de tomate para diminuir a acidez e acrescentar o tomate e o fundo claro. Deixar cozinhar em fogo brando, reduzindo o líquido em 25%. Coar em inox e levar ao fogo para reduzir a consistência desejada. Temperar com açúcar para eliminar a acidez e o sal. Saiba mais. Macedônia, utilizado geralmente para saladas de frutas, esse termo traduz os ingredientes frescos cortados em pequenos pedaços misturados. Pode levar açúcar, suco de frutas ou até licores. Molho holandês, à base de manteiga e gemas, usado em legumes, ovos e molhos derivados. Ingredientes: margarina sem sal
clarificada, gemas cruas, vinagre, cebola brunese, estragão, sal refinado, água, suco de limão. Modo de preparo: levar uma caçola ao fogo com vinagre, cebola, estragão e água para uma redução de 75% e reservar apenas o líquido. Bater as gemas juntamente com a redução fria com um batedor de arame tipo pera. Colocar a metade da manteiga clarificada, batendo com fouet. Levar a mistura ao banho-maria para emulsionar, acrescentando o restante da manteiga em forma de fio, batendo sempre até a consistência desejada. Retirar do banho-maria e temperar com sal e gotas de limão. Nota: para esse molho não pode ser usado ingredientes gelados. Os caldos. É uma preparação líquida proveniente do cozimento lento de ossos, legumes, ervas e temperos, muito utilizado no realce de sabor. Na realização de um prato não se torna necessário apenas um molho bem elaborado, como também um bom caldo. Serão os caldos os responsáveis pelo sabor dado a pratos como sopas, canjas, risotos e etc. O profissional, ao elaborar um prato, estará usando os diversos caldos em vez de utilizar água para a realização do cozimento ou da confecção do prato. Não só na elaboração de caldos, como na de molhos básicos, estaremos utilizando uma mistura de condimentos da chamada Medipox. É uma mistura de cebola, cenoura, aipo e alho poró. Nunca esqueçam-se que esses são condimentos básicos, podendo, dentro da coerência do cozinheiro e a aplicabilidade do caldo ou do molho básico, a inserção de outros ingredientes como ervas, especiarias, etc. Composição dos caldos: caldo de carne, osso do bovino, aparas de carnes Medipox. Caldo de peixe, espinhas, cabeça e rabos de peixes e Medipox. Caldo de galinha, ossos, pés e cabeça de galinha e Medipox. Caldo vegetariano, vegetais e Medipox. Caldo de caça, ossos, aparas de carnes e Medipox. Saiba mais: Medipox, mistura de legumes, cenoura, cebola e salsão, picados e rapidamente refogados na manteiga. Como tal composição, adiciona-se água e leva-se a cozimento. Após fervura, abaixar o fogo e deixar reduzir em pelo menos 50%. Após isso, poderá realizar a utilização do mesmo em pratos específicos. Os caldos claros também são chamados de fond blanc. Na composição dos molhos é necessário que o mesmo seja incorporado, ou seja, para gerar a consistência ideal, utiliza-se uma mistura camada Roux, que é a composição de corpo gráxico. Preferencialmente manteiga ou margarina e farináceo, geralmente a farinha de trigo ou fécula de batata, levando ao fogo por tempo variável conforme seu emprego final, podendo o mesmo ter 3 colorações conforme a necessidade e a aplicabilidade: branco, intermediário e escuro. Anexos. Cronograma do curso. Primeira aula: entrada, mix de folhas, vinagrete de manga, crotões. Prato principal: corte de mignon, corte de frango, estrogonofe de mignon, molho espanhol, batata sauté, arroz branco, frango à primavera e batata palha. Sobremesa: banana caramelada com sorvete. Segunda aula: entrada, caldo de feijão. Prato principal: feijão preto, feijão tropeiro, arroz branco, vaca atolada. Sobremesa: doce de abóbora com coco, bolo de aipim. Terceira aula: entrada, bruschetta de tomate com manjericão. Prato principal: medalhão à
piamontese, arroz à piamontese, molho demi-glace, molho madeira, espaguete à bolonhesa, sobremesa, mousse de maracujá, rocambole de coco. Quarta aula, entrada, sopa de cebola, prato principal, língua ao molho madeira, nhoque de molho sugo, purê de batata e empadão de legumes com queijo Minas. Sobremesa, pavê de pêssego. Quinta aula, entrada, caldo verde, prato principal, dobradinha e feijão branco. Farofa, arroz branco, moqueca de peixe e pirão. Sobremesa, bolo de brigadeiro. Receitas: mix de folhas, alface americana, rúcula, agrião, alface roxa. Lave bem as folhas, corte grosseiramente, misture e coloque em uma vasilha. Vinagrete de manga, manga Eden, vinagre balsâmico, mel, pimenta branca. Corte a manga em cubos. Coloque no liquidificador as mangas com o vinagre, o mel e a pimenta. Estrogonofe de mignon, de filé mignon, molho bechamel, ketchup, champignon, cebola e manteiga. Leve a panela a manteiga e a cebola, dourar e acrescentar o filé. Após dourar, colocar o molho bechamel e o creme de leite. Por último, o champignon e o ketchup. Batata sauté, batatas grandes, azeite de oliva, margarina, salsa, sal e cebolinha. Descasque e corte as batatas em cubos. Pique a salsa e a cebolinha numa panela de fundo largo. Aqueça o azeite e a margarina. Acrescente a batata e refogue em fogo alto até os cubos ficarem dourados. Reduza o fogo para o mínimo e deixe por 15 ou 20 minutos, mexendo de vez em quando para que as batatas finalize o cozimento. Apague o fogo, tempere com o sal, polvilhe a salsa e a cebolinha. Frango à primavera. Frango, sal refinado, pimenta do reino, cenoura cozida, chuchu cozido, vargem cozida, beterraba cozida e batata inglesa cozida. Derreta a manteiga e passe no frango. Salpique o tempero a gosto. Recheie o frango com os legumes cozidos e leve ao forno até dourar. Banana caramelada com sorvete, banana, açúcar e canela em pó. Coloque o açúcar para derreter, acrescente a água até obter uma calda, coloque as bananas em rodela, acrescente canela, sirva a banana quente com sorvete. Caldo de feijão, feijão carioquinha, linguiça calabresa defumada, bacon, sazon vermelho, cebola média picada, cebola picada, salsinha picada, alho picado, sal e pimenta. Cozinhe o feijão até ficar macio, frite o bacon, retire da panela e reserve em uma vasilha. Com a gordura que sobrou do bacon frito, frite as linguiças calabresas e reserve na mesma vasilha. Depois do feijão cozido e batido em uma panela, refogue o alho, junte a cebola e deixe até dourar. Acrescente o envelope de sazon, acrescente o feijão cozido por último e coloque a linguiça e o bacon. Caso fique muito grosso, coloque um pouco de água e mexa até chegar ao ponto certo. Acrescente o sal e a pimenta a gosto e a cebolinha e a salsinha no prato. Feijão tropeiro, feijão carioquinha cozido ao dente, carne seca em cubos de salgada, lombos salgado em cubos de salgados, bacon brunese, alho picado, cebola picada, ovos, linguiça calabresa brunese, azeite de oliva, couve, manteiga, chiffonese e floco de milho. Leve à panela o azeite, alho, cebola e as carnes e refogar. Acrescentar os ovos, mexendo para pouco para ficar em pedaços. Acrescentar o feijão, o floco de milho e finalizar com a couve. Vaca atolada, peito de bovino, sal, pimenta do reino, cebola brunose, tomate brinose, pimentão verde brinose, molho de tomate, aipim, alho picado, azeite de oliva, salsa picada e cebolinha em anéis. Leve panela
o azeite, o alho e a cebola para dourar. Acrescentar o peito bovino com o molho de tomate. Após cozido, acrescentar aipim, pré-cozido ou não. Finalizar com tomate, cebola, pimentão, salsa e cebolinha. Bolo de aipim. Aipim, açúcar, margarina, leite de coco, coco ralado, sal, leite e ovos. Descasque o aipim, lave sobre uma água corrente, rale no ralador grosso, unte uma assadeira com um pouco de manteiga e polvilhe farinha de trigo. Reserve, bata no liquidificador o aipim, o leite de coco e a margarina. Retire o creme do liquidificador e coloque dentro de um recipiente. Acrescente o açúcar, o coco ralado e o sal. Mexa bem. Despeje o creme e o leite ao forno pré-aquecido até que a superfície comece a dourar. Doce de abóbora com coco, abóbora madura, açúcar, cravo da Índia, canela em pau, vinho tinto e coco ralado. Levar todos os ingredientes a uma panela e dar ponto até desgrudar do fundo da panela. Bruschetta, pão, azeite, alho, molho de tomate e manjericão. Corte o pão envesado, acrescente o molho de tomate e o manjericão e leve ao forno. Medalhão, medalhões de filé mignon, bacon, óleo de canola, margarina, champignon fatiado, caldo de carne, vinho branco seco, maisena dissolvida, sal e pimenta. Tempere os medalhões de filé com sal e a pimenta de cada lado. Enrole uma fatia de bacon em cada medalhão e prenda com um palito de dente de madeira. Esquente o óleo e frite os filés até ficarem dourados de cada lado. Em uma frigideira, coloque a manteiga, frite os filés novamente de cada lado. Adicione o champignon, o cálice de vinho e o caldo de carne. Adicione aos poucos a mistura de maisena e água, até deixar com uma consistência mais grossa, mas não muita. Verifique o sal e acerte se necessário. Arroz à piamontese, arroz cozido, margarina, cebola ralada, caldo de carne, queijo catupiry, leite desnatado, cogumelos cortados em fatias, queijo parmesão ralado grosso. Derreta a manteiga e coloque a cebola até ficar transparente. Acrescente o caldo de carne e o queijo tipo catupiry. Misture bem e coloque todo o leite desnatado. Deixe ferver. Depois que ele engrossar, acrescente o arroz, cogumelos e queijo. Molho demi-glace, músculo bovino, cebola, vinho tinto seco, farinha de trigo, margarina e molho shoyu. Refogue o músculo com a cebola, adicione água e deixe ferver por meia hora. Coe, prepare o roux, adicione o caldo coado e coloque vinho e shoyu para escurecer. Molho madeira, manteiga, farinha de trigo, vinho madeira, caldo de galinha e sal. Em uma panela média, derreta a manteiga em fogo médio, junte a farinha e mexa bem com uma colher de pau até que fique dourado, cerca de 3 minutos. Acrescente aos poucos o vinho madeira, o caldo de galinha e o sal, mexendo sempre até engrossar ligeiramente. Espaguete à bolonhesa. Espaguete seco, carne moída, molho de tomate, alho picado, cebola picada, molho inglês, manjericão picado, salsa picada, queijo parmesão ralado, azeite extra virgem, sal, pimenta do reino. Cozinhe o espaguete. Em outra panela pequena, coloque o azeite extra virgem para esquentar. Coloque a cebola picada na panela e refogue. Em seguida, coloque o alho picado e refogue. Coloque a carne moída para fritar. Tempere a carne com sal e pimenta. Mexa a carne para dourar de todos os lados. Coloque na panela o molho de tomate, o alho inglês, o molho inglês, a salsa picada e o manjericão. Mexa sem parar. Misture com a carne moída. Quando o espaguete estiver pronto, escorra e coloque em uma tigela. Despeje o molho de tomate com a carne moída quente sobre o espaguete, distribuindo uniformemente por todo o macarrão. Polvilhe o queijo ralado por cima. Mousse de maracujá, leite condensado, creme de leite, suco de maracujá, ovo, clara em ponto de neve, gelatina sem sabor derretida.
Leve ao liquidificador todos os ingredientes, exceto a clara. Após bater, misture a clara, não bata, ponha em um recipiente próprio e leve à geladeira por 2 horas. Rocambole de coco, farinha de trigo, ovo, açúcar de confeiteiro, pode ser o cristal também, coco ralado, margarina, fermento em pó, leite condensado, maizena, leite, coco ralado em flocos sem açúcar. Massa. Bata as claras no liquidificador por aproximadamente 15 minutos ou até ficar completamente branco e com uma espuma fina. Ligue o forno para ir aquecendo. Acrescente as gemas e vá batendo até misturar. Adicione o açúcar e a farinha de trigo aos poucos. Por último, coloque a manteiga. Desligue a batedeira e coloque o fermento e o coco ralado. Bata com uma colher até misturar completamente. Despeje a massa com cuidado sobre a forma untada. Coloque para assar no forno por aproximadamente 15 minutos. Recheio. Coloque todos os ingredientes em uma panela e misture bem. Utilize uma colher de pau, de preferência. Se juntar bolinhas, misture rápido até que todas sumam. Coloque em forno médio e não pare de mexer. Quando começar a engrossar, desliga o fogo e mexa bem rápido. Se ficar com bolotas, adicione um pouco de leite, misture e mexa bem rápido. Depois de pronto, adicione o coco ralado e misture bem. Cobertura. O mesmo processo do recheio, mas não adicione o coco ralado após estiver pronto. Forre um pano de prato limpo sobre uma superfície lisa e desenforme a massa. Posicione a massa em cima do pano. Misture um pouco dos ingredientes e mexa bem. Depois é só despejar pela massa e espalhar bem. A massa irá sugar o líquido e assim ficará mais molhadinha. Despeje o recheio pela massa e espalhe bem. Enrole a massa com cuidado para não quebrar. Coloque sobre uma bandeja onde ela ficará armazenada e depois coloque a cobertura. Polvilhe coco ralado. Sopa de cebola. Cebola julienne. Fondue blanc de frango. Azeite de oliva, queijo parmesão, molho bechamel e creme de leite. Refogar a cebola no azeite de oliva até murchar. Adicione o restante dos ingredientes e mexa. Quando servir, polvilhe parmesão. Língua ao molho madeira. Língua, cebola, sal refinado e molho madeira. Ferva a língua em panela de pressão por 20 minutos. Descasque e reserve. Refogue com cebola e azeite de oliva e leve a língua para ser assada. Adicione o molho. Nhoque ao molho sugo, massa, batata em flocos, água morna, farinha de trigo, gema de ovo. Molho, polpa de tomate, caldo de galinha, óleo de soja, cebola picada. Coloque água ligeiramente salgada na panela para ferver. Misture a batata em flocos com a água morna e misture bem. Junte a farinha e os demais ingredientes. Coloque no saco de confeiteiro e vá espremendo diretamente na água fervente. Retire com uma escumadeira aqueles que vão subindo e coloque para escorrer no escorredor de macarrão. Mexa o mínimo possível, porque a massa fica bem delicada. Em uma outra panela, frite a cebola picada no óleo até começar a dourar. Junte a polpa, um pouquinho de açúcar, o caldo de galinha e deixe ferver enquanto prepara o nhoque. Passe o nhoque para a travessa e cubra com molho. Leve ao forno por alguns minutos. Empadão de legumes. Farinha de trigo, margarina, sal, cenoura, ervilha, vagem, batata inglesa, queijo Minas, creme de leite e ovos. Cozinhe os legumes e os ovos e deixe esfriar. Rale o queijo e misture com os legumes e o creme de leite. Reserve. Misture a farinha, a margarina e o sal até obter uma massa homogênea. Abra a massa em um refratário. Coloque o recheio e cubra com a própria massa. Pincele com gema e leve ao forno. Pavê de pêssego, biscoito, champanhe, pêssego em calda, leite e açúcar. Adicione o leite, monte os biscoitos em um refratário, umedecendo com leite e cobrindo cada camada com pêssego. Finalize com o pêssego, leve à geladeira por 2 horas. Caldo verde, fondue blanc de frango, batata inglesa processada, linguiça calabresa rodelas, cebola picada, couve chiffonade,
chiffonade e bacon brunose. Refogue a cebola e o bacon. Adicione a batata processada e o fond blanc de frango. Coloque a calabresa e a couve. No caso de à la carte, a couve deverá ser posta na hora de soltar o prato, pois a mesma poderá ficar marrom. Dobradinha, bucho em tiras, alho picado, tomates picados, cebola picada, cheiro verde picado, extrato de tomate, linguiça calabresa, bacon brunose, feijão branco, limões, sal, pimenta. Retire toda a gordura do bucho e leve para ferver em água e suco de limões. Após espremer, coloque também os limões. Escorra e lave o bucho e repita o processo. É suficiente para retirar todo o cheiro. Frite a cebola em pouco óleo e acrescente os tomates. Frite até que murche. Coloque o bucho. O feijão branco não precisa deixar de molho. Adicione o sal e a pimenta. Coloque água o suficiente e o extrato de tomate e cozinhe na pressão por mais ou menos 1h e 15 minutos. Assim que pegar pressão, abaixe o fogo, frite a calabresa e um fio de óleo. Junte a calabresa e o cheiro verde à dobradinha. Moqueca de peixe, peixe em posta, tomate, pimentão verde, amarelo e vermelho, azeite de dendê, limão, alho, pimenta, leite de coco, cebola, salsa, cebolinha, coentro e sal. Tempere o peixe com o alho, limão, pimenta e sal. Corte os pimentões, a cebola e o tomate em rodelas. Junte tudo com o peixe e coloque para cozinhar. Pirão. É o pirão. Cabeças de peixe, namorado, robalo, cebola pequena, pimentão verde pequeno, tomate pequeno sem casca e semente, coentro, limão, sal, pimenta, água, extrato de tomates, farinha de mandioca crua. Limpe a cabeça do peixe e tempere com pimenta, sal, limão e um pouco de coentro por cerca de 30 minutos. Coloque-a para ferver em fogo baixo e misture a cebola cortada em cubinhos até dourar. Misture o pimentão e a pimenta, jogando água para que essa mistura faça um caldo. Repita todo o processo até que a cabeça esteja bem cozida. Retire a cabeça do peixe e reserve o caldo formado. Pegue pedaços do peixe desfiados e sem espinhas, acrescente ao caldo feito anteriormente. Deixe ferver mais ou menos, jogue por mais um pouco, jogue a farinha aos poucos, sempre mexendo para que não embole, acrescente sal e por último o coentro. Bolo de brigadeiro, açúcar, ovo, óleo, achocolatado, água, morna, farinha de trigo, fermento, licor de cacau, água, leite condensado, margarina, chocolate granulado. Bata açúcar com as gemas, adicione o óleo achocolatado dissolvido na água morna e por último a farinha. Bata bem a massa, retire da batedeira e junte as claras batidas em neve. Misture delicadamente e acrescente o fermento em pó. Leve para assar. Em outra panela, misture o licor de cacau, a água e o açúcar e leve ao fogo até ferver. Deixe esfriar, desenforme o bolo e, devido ao meio, faça furos no bolo com um garfo e regue com a calda. Em outra panela, misture o leite condensado, o achocolatado e a margarina e leve ao fogo até engrossar, mexendo sem parar. Recheie e cubra o bolo, polvilhe o chocolate granulado.